Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, tenho a oportunidade de poder estar aqui gravando esse vídeo nessa noite, um vídeo que traz para a gente uma reflexão muito bonita, uma reflexão a respeito exatamente do Espiritismo. Nós que estamos vivendo ainda um período de pandemia, nós que assistimos durante todo esse período da pandemia, já se vão 2 anos aí, e 650 mil mortes, 650 mil desencarnes decorrente da pandemia. Isso foi muito significativo para a vida de todos nós. Quem de nós não conhece pessoas que desencarnaram em função da pandemia? E nesse momento ainda não bastasse essa pandemia que vivemos, ainda estamos vivenciando uma experiência de assistirmos a uma guerra na Europa, coisa que desde a Segunda Guerra, desde os idos da metade dos anos 40, desde a Segunda Guerra Mundial, que nós não víamos, pelo menos na Europa, a guerra com essa magnitude, com esses riscos, com essas atrocidades todas. Então, hoje o tema que foi escolhido é um tema que está contido no capítulo 6 do Evangelho. Eu peço para vocês que, assim que tiverem a oportunidade, leiam. Mas leiam esse capítulo inteiro, o capítulo 6, o Cristo Consolador é o capítulo 6. E ele coloca para nós, no tema de hoje, é o Consolador Prometido. Nós que trabalhamos na seara do Espiritismo, temos a oportunidade de trazer, de falar, de viver e conviver justamente com esse pilar do Espiritismo, com esse Consolador, com uma mensagem, com um ensinamento que de verdade é a essência daquilo que faz com que nós sigamos adiante dentro desse entendimento racional, dentro desse entendimento que nos convida a estudar, a pesquisar, a analisar com o máximo de racionalidade, onde as respostas são nos dadas diante de todas as circunstâncias, diante de todas as perguntas possíveis para a nossa capacidade, é claro, de compreensão. Então o tema de hoje, ele está no capítulo 6, o item 3, o Consolador Prometido. Eu vou ter que ler pelo menos o primeiro e o segundo parágrafo todo, para que nós consigamos ter um entendimento de natureza mais ampla. Vamos lá, mas ele vale muito a pena. Olha só, diz o seguinte, primeiro é o texto de João 14. Então ele diz o seguinte, olha só, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e versículo 16. Então, seguindo, Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo. Lembrando que esse texto foi escrito na segunda metade, no início do Espiritismo, na segunda metade do século XIX, maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente, lançado sobre certos mistérios, e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem,
ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe o porquê se sofre? Verdade, né? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar da sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz com que o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrando dos verdadeiros princípios das leis de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Esse é o texto do item número 3 todo, que nós lemos agora. Então, meus amigos, o que é o Consolador prometido? Está claro aqui em João que quando Jesus disse essas palavras, ele quis nos trazer a seguinte mensagem. Naquele tempo, e sabemos disso, naquele tempo, nem tudo foi possível de ser dito. Nem tudo. Porque a capacidade de compreensão daqueles irmãos nossos ao tempo de Jesus, hão de convir, era significativamente limitada. Como é que nós poderíamos falar, naquela época, falar de vida após a vida, falarmos de reencarnação, falar de lei de causa e efeito? Não iam conseguir compreender. Tiveram uma grande dificuldade de compreender a palavra amor, que arrastou-se ao longo dos séculos e dos milênios, é verdade, para que isso se desse, para que isso se desenvolvesse. Jesus, naquele momento, conseguiu passar a mensagem que estava ao alcance da percepção, da capacidade de compreensão daquele povo, que nós sabemos que era um povo ainda, embora jamais preparado que outros povos, o povo judeu era realmente monoteísta, já tinha alguns pensamentos, algumas ideias que eram mais passíveis de compreensão, enquanto outros povos ainda tinham um distanciamento ainda maior que esse. Então, Jesus veio no tempo certo trazer a boa nova. No entanto, de forma restrita. Por isso, as parábolas eram todas feitas de forma, como é a finalidade da parábola, né? De forma ilustrativa, sempre se baseando nas histórias, naquilo que eram a vida das pessoas, não é verdade? Ali fala-se em rebanhos, ali fala-se em pastor. Quem são esses pastores? São as pessoas que trabalhavam naquela época, na sua maioria, muitos deles eram pessoas que cuidavam dos seus rebanhos, cuidavam das suas ovelhas, então ele fazia uso, na verdade, do quê? Dos personagens possíveis para aquela época. Ali ele diz: no tempo hábil, no tempo oportuno, eu enviarei a vocês o Consolador prometido. Eu enviarei o Consolador que poderá dizer, explicar e justificar questões que não foram possíveis de ser passadas naquela época. Isso nós vamos observar nítida e claramente quando nós nos deparamos na segunda metade do século XIX, já um estágio de evolução mais amplo, pós-Revolução Francesa, onde as culturas, onde os pensamentos, onde as artes, onde tudo se desenvolvia e tomava uma proporção de natureza mais ampla, ali foi permitido que o Espiritismo viesse a nós. Viesse para nós através de Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, trazendo para nós inúmeras questões que até então não foram possíveis de serem passadas para nós.
Até então, tínhamos a nítida noção, é verdade que alguns povos, muitas pessoas ainda têm essa ideia, de que a morte é o fim, é o céu, é o inferno, eternos. Já pensou? Com os erros que nós cometemos, se nós tivéssemos o inferno garantido por conta dos nossos erros, puxa vida, seria um problema muito sério para nós, não é verdade? Mas justamente o Espiritismo veio trazer para a gente a ideia muito clara, muito nítida, na verdade, que a morte não existe. Que a morte não é nada mais, nada menos que a vida depois da vida. Ou seja, não existe a morte. E aí a gente pergunta, por isso que na introdução eu comecei falando, poxa, passamos por pandemias com tantas perdas, estamos passando por uma guerra, estamos assistindo tantas dores, tantas aflições, tantos sofrimentos. Poxa, por que disso? Onde nós vamos encontrar a resposta para essas dificuldades? E aí o Espiritismo, na condição de consolador, ele mostra para a gente nitidamente as causas das aflições estão na transgressão das leis divinas pelos homens. E de que forma nós vamos passar? Mas aquelas pessoas que estão passando pelas aflições, quer dizer que elas transgrediram? Todos nós, é muito nítido que transgredimos. Transgredimos em outras existências, transgredimos muitas vezes nessa existência, e aí o que acontece? O Espiritismo, ele se faz consolador no momento em que ele nos mostra que mesmo que tenhamos errado, que tenhamos falhado, nós sempre temos a oportunidade de refazermos. Cada uma das encarnações são oportunidades de nós repararmos os erros cometidos, os males realizados no passado e transformá-los, fazer desses males ações de naturezas positivas, ações boas, mudarmos aquela faixa na qual nós nos encontrávamos, nós mudamos ela para uma faixa positiva, para uma faixa construtiva. Cada uma das nossas encarnações, independente da existência de cada um de nós, ela tem por objetivo, e o Espiritismo, na condição de consolador, nos traz isso com uma nitidez enorme, nos mostra claramente, Deus não é vingativo, Deus não quer castigar, imagina, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Esse Deus que nós concebemos, que nós compreendemos e que nós amamos, é um Deus de justiça. E por ser um Deus de justiça, ele permite que nós, o que quer que tenhamos falhado, que nós tenhamos a oportunidade de, através de cada uma das experiências às quais somos submetidos pelo processo de reencarnação, conseguirmos reparar, conseguirmos, nos desenvolver, conseguirmos evoluir. É nesse sentido que nós vamos observando o seguinte, poxa, mas então quantas encarnações talvez eu tenha necessidade de ainda por elas passar para que eu consiga chegar a estágios evolutivos de naturezas mais amplas? Vai depender de nós. O estágio carnal, ele é passageiro, ele é transitório. Nós somos seres espirituais vivenciando a experiência carnal, vivenciando, através da reencarnação, a oportunidade de deixarmos para trás, de deixarmos de lado tudo aquilo que nos reteve, que nos manteve num plano com as características do nosso. Olha só que coisa. Por que estamos aqui ainda? Estamos aqui porque ainda não tivemos merecimento suficiente para alcançarmos estágios evolutivos de naturezas mais amplas. Podemos observar nítida e claramente que o orgulho ainda é muito vivo em nós, o egoísmo ainda é muito, muito vivo em nós, e todos os sentimentos de naturezas menores que seguem esses dois principais, que nos fazem muitas vezes perder grande tempo, perder grandes oportunidades de realizações no momento em que, por conta desses pensamentos, desses sentimentos, nós não conseguimos, muitas vezes, enxergar o quanto esse Deus generoso colocou no nosso entorno, colocou ao nosso alcance, para que nós pudéssemos, de verdade, conseguir nessa existência, ou desde outras existências, conseguíssemos a reparação dos erros passados e o aprendizado necessário para que alcancemos os estágios evolutivos mais amplos, maiores.
Não vamos deixar esse estágio, é como na escola. Nós não chegamos na universidade sem que antes nós passemos por cada uma das fases transitórias que nos levam ao estágio, à universidade. Passamos pelo o ciclo básico, passamos pelo ciclo mediano, o que antigamente chamava-se colegial, na verdade, né? Hoje é ensino médio, e depois nós vamos para a faculdade. Não dá para pular as etapas. No processo reencarnatório também não. Erramos, falhamos, não aprendemos, nós temos a oportunidade de retornar, de refazer, de crescer, de aprender através da chance. É nesse sentido que a gente observa o quão consolador é o fato de nós compreendermos que tudo aquilo que se vivencia não é decorrente do acaso, nem Deus quer ou haveria de nos castigar. Deus não gosta de mim, por isso que eu passo pelo que eu passo. Não. Compreendamos que tudo depende única e exclusivamente de nós mesmos. Tudo depende, e isso é muito claro nos ensinamentos do Espiritismo, desse Consolador. Ele nos consola no momento em que ele nos mostra que tudo que diz respeito a essa existência é passageiro. Mas somos nós quem faremos o tempo, seremos nós quem ditaremos o tempo que teremos que permanecer vivenciando experiências hoje aqui ou em outras e outras encarnações, num plano como esse ou similar a esse. Veja quanta coisa. Agora, nunca imaginemos que falhamos lá atrás, nós estamos eternamente condenados ao inferno, nós nunca mais, não é? Nosso querido desencarnou, nunca mais nós vamos vê-lo. Não, não é verdade. A vida continua. Puxa vida, a vida continua. Quantas foram as pessoas ao longo da história de Chico Xavier que foram a Uberaba e foram desde Pedro Leopoldo, quando lá ele residia, em busca da mensagem de um filho, de um ente querido, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, e encontraram o conforto da resposta através da psicografia, nos mostrando nítida e claramente o quão vivos eles estavam, o quão vivos estão os nossos queridos todos, apenas nos antecederam, o que demonstra nítida e claramente que a morte não existe, senão a do corpo físico. Nós nos apartamos por um períodozinho, mas daqui a pouco nós estamos juntos de novo para seguirmos, para continuarmos, para planejarmos o retorno, se necessário for. A consolação está em nós compreendermos que não há castigo, há oportunidade. E Deus misericordioso nos dá tantas quantas forem as oportunidades que de verdade nós necessitarmos. Mas nunca venhamos a atribuir a Deus as nossas insatisfações, a nossa infelicidade, o nosso insucesso. Vejamos antes, sempre fomos nós quem demos causa, via de regra, ao resultado, sofrimento, aflições. Talvez nós não enxerguemos isso nessa existência. Eu posso até pensar, não fiz nada para ninguém, por que eu passo por isso? Não fiz nada na existência de hoje. E lá atrás, nas minhas existências anteriores. Graças a Deus nós não sabemos o que fizemos, mas sabemos que se seguirmos a cartilha ensinada pelo nosso Mestre Jesus, onde ele nos diz que fora da caridade não há salvação, que é através da caridade que nós evoluímos, que nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós vamos observar que tudo está ao alcance de cada um de nós. Convido a todos para que leiam esse texto do capítulo 6, o capítulo como um todo, que ele é muito elucidativo. Ele mostra com nitidez que o Espírito de verdade, lembrando, o Espírito de verdade é nada mais, nada menos que o próprio Mestre Jesus. Foi ele quem dirigiu todos os trabalhos do Espiritismo. Todos os trabalhos. Ele e toda a equipe da espiritualidade maior que compôs o grupo. O Espírito de verdade tem um nome muito claro e objetivo: Jesus. Esse é o nosso mestre, é ele quem participou de todo o projeto Espiritismo e continua conosco ainda hoje e continuará certamente durante todo o período em que nós, sob a tutela dele ainda permaneceremos por conta do estágio no qual nós nos encontramos e do plano no qual nós vivemos e que ele é o dirigente. Meus amigos,
por conta do tempo, é um tema agradabilíssimo, daria para se estender um pouco mais, mas o tempo urge, necessário se faz que nós finalizemos. Então, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana, felicidades para todos nós, que assim seja.